Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja e esteja com cada um dos meus queridos e amados irmãos. Uma boa tarde a cada um de vocês, daqui a pouco já iniciando uma noite, então já um bom princípio de noite também a cada um de vocês. Deus em Cristo muito te abençoe. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu sou o pastor Neemias Santos e se você ainda não é um inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações para que você possa sempre estar inteirado, avisado, notificado das nossas futuras postagens. Chegamos a mais um momento de palavra e oração, subordinado ao tema Me Ajuda Espírito Santo, e este é o quinto vídeo que estamos postando aqui sobre esta temática. Caso você não tenha assistido o vídeo 1, o 2, o 3 e o 4, você pode localizar aqui no nosso canal e acompanhar esses momentos de palavra e oração subordinado ao tema Me Ajuda Espírito Santo. Eu quero nesta oportunidade ler aqui a palavra do Senhor e hoje eu vou me recorrer ao livro de Salmos, o livro de Salmos de número 42. Livro de Salmos de número 42. No Salmo 42, eu vou começar pelo verso de número 5. Vocês, quando leem este salmo, percebem a tônica do mesmo, quando o salmista ele se coloca numa situação e num desejo muito grande de poder estar na presença de Deus, na casa de Deus, louvando, adorando e glorificando ao nome do Senhor. O desejo começa no verso 1 do Salmo 42, quando ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. As águas que ele utiliza no sentido literal é uma sombra, é uma figura de linguagem, é uma tipologia que aponta para a realidade que é a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos nos vídeos anteriores que por alguns momentos Cristo fez uso da expressão rios, como também da expressão água ou fonte, para se referir à pessoa do Espírito Santo. Em João capítulo de número 4, por exemplo, a partir do verso 10 até o verso 14, no diálogo que Cristo está tendo com a mulher samaritana, ele faz esta analogia apontando para a pessoa do Espírito Santo. Ele chegou a dizer a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me pediria e eu lhe daria águas vivas. É uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Em João capítulo 7, verso 38, o Senhor Jesus também disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma alusão à pessoa do Espírito Santo. João 7,37, no último dia da festa, a festa dos tabernáculos, a grande festa dos tabernáculos, Cristo exclamou com grande voz, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba, pois a água que ele tem a oferecer é o Espírito Santo. João 4, verso 14, Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque
se fará uma fonte a jorrar ou a brotar do seu interior. Então, por vários momentos na Bíblia Sagrada, a alusão às águas estão apontando para o Espírito Santo. Por exemplo, um pouquinho mais além do Salmo 42, nós temos o Salmo 46. E no Salmo de número 46, no verso de número 4, está escrito: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, percebam-se que está falando da pessoa do Espírito Santo como rios de águas vivas, águas que saltam, águas que pulam, porque está falando da pessoa do Espírito Santo. O Salmo 42 começa a mexer com isso, quando o salmista diz no verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele pensa: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, como se ele ouvisse algo externo de alguém ou de alguns, dizendo: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentre mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele lembra dos bons momentos que ele também caminhava com a multidão em direção a Jerusalém para poder louvar, glorificar, adorar o nome do Senhor. Quando me lembro disso, dentre mim derrama minha alma, pois eu me havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, de louvor, e com voz, com a multidão que festejava, com a multidão da festa, do júbilo, da alegria. No verso de número 5, ele olha para si mesmo e dialoga com a própria alma, porque a alma é persona, a alma é pessoa, a alma tem intelecto, sensibilidade e vontade, e nós conversamos conosco mesmos. E ele diz: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. De repente, o salmista para aqui e usa uma expressão muito significativa, muito importante, muito real, inclusive. Ele vai na geografia e mexe com a parte da geografia e diz o texto: o meu Deus, ó meu Deus, dentre mim a minha alma está abatida, diz no verso 6. Ele continua: portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o pequeno monte. No verso 7 ele diz: um abismo chama outro abismo ao ruído, ao barulho, das tuas catadupas, quer dizer, sobre todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. O que seria isso? Por que ele está usando esta expressão? Quando olhamos para a geografia bíblica e vamos estudar um pouco sobre os montes, entre os montes aqui está o Monte Hermon. O Monte Hermon é um dos montes mais altos dentro da geografia de Israel, podendo chegar a quase 3.000 metros de altitude. Este monte, ele é completamente tomado por uma camada expressiva de gelo, aquela camada branca, aquela neve que cobre todo o Monte Hermon. Tudo aquilo é uma espessura de gelo muito grande. Israel, o clima também, ele é muito quente quando chega principalmente em meados ali do mês de setembro. E esse é um período em que essa camada também começa a se desfazer. Chega o período do degelo dessa camada e de repente essa camada começa a penetrar dentro das frestas desse monte e essa camada de gelo se tornando ali
a nascente do rio Jordão. Então, aos pés do Monte Hermon, nasce este importante rio na Bíblia chamado Rio Jordão. Aos pés do Monte Hermon, há ali as cavernas, e dessas cavernas saem as águas do Monte Hermon, que é a nascente do Rio Jordão. A etimologia, a definição da palavra Jordão na língua hebraica, o seu significado é aquele que desce. Jordão significa aquele que desce, porque na geografia a inclinação da parte alta do Monte Hermon, o Jordão nasce ao sopé do monte, nas cavernas que ali estão, e vai desaguando, então ele vai descendo. Por isso, o que desce. O Jordão vai descendo e vai dando, origem aos demais rios da Bíblia, como Genezaré, Tiberíades, Galileia, que na verdade são os mesmos nomes, mas depende da geografia que você estiver em Israel. Tem um lado que é Tiberíades, por causa de Tibério, tem o Genezaré e tem a própria Galileia, que é o Mar da Galileia. Mar da Galileia, porque Israel é pequeno e o volume de água na Galileia faz com que quem é de Israel enxergue-o como mar. Mas, na verdade, é um lago de águas doce. Não é um mar de águas salgadas. Mas o Rio Jordão vai desaguando, os seus braços vai desaguando e vai dando origem. Quando o salmista lembra do Hermon, ele lembra da altura, ele lembra da neve, da camada de gelo, mas ele também lembra do degelo, como também cita o Jordão. Ele diz, desde a terra do Jordão. E ele sabe que o Jordão é aquele que desce. O Jordão, conforme ele está descendo, ele vai tendo quedas d'águas. Por isso que ele usa a expressão do verso 7, um abismo chama outro abismo. A expressão um abismo chama outro abismo não é uma expressão como popularmente nós ouvimos alguém dizer quando se vai aplicar essa expressão para alguém que está fazendo uma coisa errada e continua a fazer uma segunda, uma terceira, e a gente utiliza esse texto como uma expressão para poder nortear as ações más de alguém. Um abismo chamando outro abismo, como se a pessoa estivesse indo para o inferno. E o texto não está mostrando isso. O salmista está falando sobre a geografia do Monte Hermon e também da nascente do Jordão e da sua descida e suas quedas. Um abismo chamando outro abismo. Essas quedas que vêm acontecendo ao longo da descida, ele chama isso de abismo. Ao ruído, ao ouvir o barulho das tuas catatubas, ou seja, das suas quedas d'água, das suas cachoeiras, e nesse momento ele está dizendo, eu me lembro de ti na terra do Jordão, junto ao Hermon, porque ele quer trazer à memória os bons momentos que ele passou na presença de Deus, reconhecendo dentro da tipologia bíblica, das figuras de linguagem do texto, que este Monte Hermon, por ser alto, por ter essa camada, ele é a fonte, ele é a origem da bênção, do renovo, da vida que há na pessoa do Espírito Santo, a nascente do Jordão, a etimologia do nome Jordão, aquele que desce, que aponta para a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que desceu. Então, em um momento de aridez da nossa vida, em um momento de ermo, de deserto da nossa vida cristã, vida espiritual, nos recorremos às lembranças dos bons momentos que passávamos ou que tínhamos na presença de Deus,
onde, aleluia, tínhamos ali momentos singulares, gloriosos, de intimidade, de profundidade, de bons relacionamentos com Deus, por meio e através da oração, aleluia, o desejo, glória, de ir à casa do Senhor, de estar no santuário do Deus vivo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. É o que ele expressa, inclusive, dentro do verso de número 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. A importância do Espírito Santo na vida cristã são diversas, e esse texto mostra algumas. Primeiro, para saciar a nossa sede em pleno o deserto. Salmo 42, verso 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É o Espírito Santo que sacia a sede da nossa alma. O Espírito Santo são as águas do refrigério e da vida salutar na presença de Deus. O deserto exige água e muitas vezes estamos palmilhando, trilhando, caminhando os desertos da vida, os lugares ermos da vida, que fazem parte desta jornada da fé, da jornada cristã. O Espírito Santo é essas águas que sacia a sede da nossa alma. Segundo ponto, o Espírito Santo nos traz à memória os bons momentos que passamos na casa do Senhor, no santuário do Deus vivo. E isto mexe com o interior da nossa vida, porque apesar de alguns dentre nós estarem distante da casa de Deus, por N fatores que os levaram a se afastar, todavia a sua alma, que já desfrutou das delícias da eternidade, aleluia, da presença gloriosa, magnífica do Espírito Santo, em ti está abatida e angustiada, porque sabe que em cisternas rotas não há águas potáveis, saudáveis, para saciar a sede de uma alma que um dia já desfrutou, aleluia, das águas do Espírito Santo. Um terceiro ponto com respeito ao Espírito Santo é que é Ele que nos ajuda no ambiente de culto na casa de Deus. Alegria e louvores, alegria e louvores, a alegria e os louvores são produzidos pela presença do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem alegria, quem tem o Espírito de Deus tem adoração, até porque é estes que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! O salmista traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. O salmista traz à memória os bons momentos que ele trilhou, passou na presença de Deus, e a geografia que ele traz à memória é repleta
dos seus significados espirituais, o Monte Hermon, a nascente do Rio Jordão, as suas quedas d'águas, o barulho deste rio descendo e quebrando as suas ondas, ele diz: aqui eu tenho esperança, a minha alma abatida pode se alegrar em Deus, porque assim como é a nascente do Jordão e a sua descida, suas quedas d'águas, os ruídos das suas catatubas, assim a minha alma tem esperança do que aquele que desce, chamado Espírito Santo. Eu creio que ele há de inundar o meu ser, ele há de inundar a minha alma, ele há de visitar a minha vida dentro da sequidão e do deserto que eu estou enfrentando. O Jordão me lembra que o Espírito desce, que o Espírito preenche, que o Espírito enche, que o Espírito refrigera, que o Espírito renova, que o Espírito dá força, que o Espírito faz tudo novo e nos coloca de pé para que possamos ter forças renovadas para ir à casa de Deus com alegria e com louvores. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, que neste princípio de noite já, aleluia, que a sua alma seja tocada agora pela presença gloriosa do Deus Espírito Santo, que para o salmista a alma estava sedenta e ele queria saciar-se com as águas do Espírito Santo, e que neste momento estas águas vivas, chamada Espírito Santo, não a sombra, mas a realidade, possa te envolver, meu irmão, minha irmã, e possa saciar a sua sede, renovando as tuas forças, porque assim como a água é a vida do bios, do corpo, o Espírito Santo é a vida da nossa vida espiritual, do nosso espírito e da nossa alma, na presença de Deus, nosso Pai. Aleluia, que esta palavra possa renovar você, que você possa sentir aí, aleluia, o mover do Espírito Santo, o seu tocar, o seu fluir, o seu dinamismo, a sua plenitude, a sua virtude, o seu poder envolvendo a sua vida, a sua história, o seu ser, te dando vida, força, vigor, renovo para continuar a sua trajetória, a sua jornada da fé, em o nome do Senhor Jesus. Oh glória, eu te convido a orar comigo nesse momento. Sim, ore comigo, creia, Deus é poderoso para te renovar e te encher. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra, essa palavra gloriosa, essa palavra tão linda, tão especial. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo, esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Obrigado por sermos guiados e dirigidos pelo Senhor para tal finalidade. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha alcançar a vida dos meus irmãos agora que estão ao alcance da voz e do vídeo, Senhor, desta postagem. Jesus, estenda as Tuas mãos e abençoa o trabalho de nossas mãos. Prospera para a finalidade daquilo que ela é enviada. Alcance os corações doridos, cansados, almas sedentas, vidas que precisam ser renovadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Abraça esse meu irmão, esta minha irmã, traga um tempo de renovação para esta vida que talvez está agora sequiosa devido aos desertos, mas o Senhor é aquele que coloca de pé. Como diz o texto de Jó 14, verso 7, ao cheiro das águas, aleluia, as raízes recebem vida
E ainda que a árvore seja cortada, ainda que o tronco envelhecer, a sua raiz ao cheiro das águas, ela há de ser renovada, ela há de ser restaurada, reerguida, e não vai demorar muito para aparecer as flores e os seus frutos. Para a glória e louvor do teu nome, assim te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus em Cristo muito vos abençoe. Te vejo nos próximos vídeos, tá bom? Deus tem uma palavra para marcar o seu coração, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.